Quero louvar a Deus pela oportunidade que nos é franqueada através da pessoa do pastor Uídes. Quero agradecer a Deus e convidando os irmãos para abrirem as vossas Bíblias no Evangelho segundo São Marcos, capítulo de número 2 e o verso de número 6. Aliás, o verso de número 5. Capítulo 2 e o verso 5 diz assim: E Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. Amém. Tomem os vossos lugares. Queiram se assentar. Meus amados, se nós fôssemos dar um título a esta mensagem, nós iríamos chamá-la A Força do Perdão. Os irmãos conhecem muito bem essa história. Jesus estava em uma determinada casa e em determinado momento 4 homens, eles vendo o estado do seu amigo, impossibilitado de andar, tentaram conduzi-lo até Jesus. Mas vendo que não conseguiam realizar o seu intento, eles visualizaram o meio de colocar o homem por cima daquela casa, fazendo uma abertura ali, para que o homem pudesse chegar bem próximo onde estava o Senhor Jesus. E Jesus viu o esforço daqueles 4, o empenho deles trazerem aquele seu amigo até ele, Jesus, para que ele pudesse ser curado. Mas a ação de Jesus causou um espanto, talvez, no coração deles e no coração também de todos que ali estavam reunidos. Ao invés de Jesus determinar para que o homem se levantasse, Jesus, olhando para ele, diz: Olha, perdoados estão os teus pecados. Não era isso que aqueles 4 queriam. Mas Jesus, ele tinha uma visão mais abrangente, mais profunda. Enquanto eles estavam olhando para a deficiência do corpo, Jesus estava olhando para a deficiência da alma. Porque Jesus, ele estava naquele ato querendo dizer que existem situações do corpo que a medicina pode sanar. Existem determinados comportamentos do corpo que a medicina ela pode dar condições da pessoa adquirir saúde e ser curada. Agora, problema da alma, não tem medicina que cure. Problemas relacionados com a alma, a culpa da alma, só o médico Jesus é capaz de curar. Só Ele que tem esta capacidade de sanar as feridas da alma, de curar a alma. Só Ele tem este poder. Então nós percebemos que aqueles homens tinham uma visão do corpo. Eles tinham uma visão do estado físico daquele homem. Mas Jesus sabia que a alma daquele homem estava paralisada, impossibilitada de reagir, de se situar na presença de Deus. Então o Senhor resolve perdoá-lo. Meus amados, o perdão é o ápice da mente perfeita de Deus. Não existe coisa mais profunda, mais bonita do que ser perdoado. Agora repare, o pecado ou a culpa, ela faz o homem se arrastar. Quando nós olhamos para o Evangelho de João, mais propriamente no capítulo 5, nós vemos o estado daquele paralítico de Betesda. Há 38 anos aquele homem estava impossibilitado de andar devido à culpa. A culpa que o colocou naquele estado, naquela situação, numa situação rastejante. Agora,
Quando Jesus aproxima-se daquele homem, Jesus, na verdade, determina que ele se levante. Mas no ato dele se levantar, Jesus diz a ele: olha, vai e não peques mais. Foi a tua culpa que colocou você nesse estado, nesta situação. Foi a tua culpa que fez você viver uma vida por 38 anos praticamente rastejando. Mas no ato de Jesus perdoar, aquele homem se levanta e sai dali não simplesmente curado, mas perdoado, para que o nome do Senhor fosse glorificado na vida dele. Agora, você observa que a culpa deixa o homem sem ação. Quando nós olhamos para Davi, ele era um homem impetuoso, voluntarioso, determinado. Mas a culpa, após ele pecar com Betseba, deixou ele sem ação. Ficou preso, aprisionado pela culpa, prisioneiro da culpa. A culpa não deixa o homem lutar. Davi, ele já a gente não vê na história Davi vencendo grandes batalhas enquanto ele estava debaixo da culpa. A culpa tira a força do homem lutar, vai tolhindo, enfim, as suas forças, vai tirando o seu dinamismo. A culpa detém o homem. Davi não tem forças para lutar. E o que é pior, a culpa tira a alegria do canto. Davi já não tinha mais as canções do degrau, já não tinha mais forças para adorar a Deus, porque a culpa o impossibilitava de adorar. Um homem que está encerrado debaixo da culpa, ele pode tão somente cantar através dos lábios, mas não canta através da sua alma e do seu espírito. Agora, depois que Davi ele foi perdoado, depois que Davi ele teve a sua culpa jogada no mar do esquecimento, aí ele canta, aí ele adora, aí ele glorifica a Deus, aí ele se alegra pelo fato de ser convidado para estar na casa do Senhor. Meus amados, a culpa encarcera o homem, ela aprisiona o homem. Nós observamos em algumas passagens bíblicas o efeito da culpa. Jesus, uma certa feita, quando trouxeram para Jesus aquela mulher que fora pega em adultério, Jesus não acusa aquela multidão, não diz que eles estavam em pecado. Jesus deixa que a consciência deles fale, porque a consciência ela fala para o próprio homem quando ele está encarcerado debaixo da culpa. Jesus, ele simplesmente diz: aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Note, isso foi fantástico, foi extraordinário. Aqueles homens não gostavam de Jesus, não gostavam dele. Aqueles homens queriam arrumar o meio de pegarem ao Senhor Jesus. Porém, o ódio deles foi vencido pela consciência da culpa. A consciência deles, ela teve a seguinte reação: quando Jesus diz para eles: quem não tiver pecado que atire a primeira pedra, Jesus ele simplesmente se abaixa e começa a escrever novamente, e deixou a consciência deles falar com eles, deixou a consciência deles tomar a decisão para eles. E de repente a consciência falou, e aqueles homens, cada um foi deixando a sua pedra e foi indo embora. A consciência falou fortemente. Deus, ele deu a nós a capacidade de refletir, a capacidade de fazer uma introspectiva, para olhar para dentro de nós, para ver o nosso estado. Ele permite que isso aconteça conosco.
Quando nós olhamos para o caso de Judas, Jesus não disse para Judas: Judas, olha, você está furtando, você está tirando aí o dinheiro do tesouro. Jesus não disse isso. Deixou que a consciência dele trabalhasse, positiva ou negativamente. Deixou que a consciência dele trabalhasse. No momento da ceia, quando Jesus diz para ele: olha, aquilo que tu tens que fazer, faça depressa. Era o momento dele, da decisão. Jesus joga a decisão para o colo dele. Ele poderia hesitar e não entregar Jesus, mas ele também tinha liberdade de entregá-lo. Jesus o entregou à sua própria consciência, deixou que a consciência dele falasse. E a consciência de Judas traiu o próprio Judas. Agora, nós vemos alguns casos na Bíblia que a consciência leva a pessoa até Jesus, que a consciência aproxima o homem de Jesus. Como foi o caso, Jesus estava num jantar na casa do fariseu. Em determinado momento, uma mulher entra, carregada pela sua consciência. Ela queria ser liberta daquela situação. Aquela mulher poderia ter ela poderia ter roupas interessantes, poderia ter uma vida interessante. Porém, aquela mulher era prisioneira, refém da culpa, prisioneira da culpa. E ela viu em Cristo o único meio, o mecanismo para fugir da culpa, para escapar da culpa. E o que aquela mulher faz? Aquela mulher se aproxima do lugar mais profundo que possa existir. Aquela mulher se aproxima dos pés de Jesus. E quando ela se aproxima dos pés de Jesus, ela entende que a sua culpa poderia deixar ali naquele lugar, poderia ser entregue aos pés do Senhor Jesus. Ela começou a chorar. E através das suas lágrimas, quando as suas lágrimas descem, não está descendo simplesmente gotas de água. Está descendo, enfim, confissão, reconhecimento da culpa e a necessidade de ser perdoada. Meus amados, agora, quando aquela mulher trabalha nos pés de Jesus, enfim, enxuga os pés de Jesus, ela se levanta perdoada, liberta. A consciência aproxima o homem de Jesus. E por que não falar da cruz? E por que não falar da cruz de Cristo? Lá estava um homem cuja consciência estava impregnada de culpa. A sua alma gemia no seu interior. E aquele homem, de uma certa forma, junto com o seu companheiro, tentou culpar Jesus, denegrir a imagem de Jesus. Mas em dado momento, a consciência daquele homem fala. E ele resolve se aproximar de Jesus. A consciência dele o conduz até Cristo. E de repente ele diz: olha, nós estamos aqui. Jesus não falou nada. Jesus não disse nada para ele. Mas a consciência dele estava falando. A consciência dele começou a gritar. E ele diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Lembra-te de mim. Aquele homem estava querendo fugir do reino do pecado. Aquele homem está querendo fugir do reino da culpa, para entrar no reino do perdão, da misericórdia do Senhor. E de repente, Jesus diz para ele: hoje estarás comigo no paraíso. Meus amados, como é bom ser perdoado. Como é bom ser alcançado pelo perdão do Senhor. Interessante que as pessoas que alcançam o perdão do Senhor, eles se esquecem das suas práticas. Isto é, eles não vivem agora debaixo da culpa. Por quê? Porque o homem pega a sua culpa
e lança na cruz de Cristo. E Cristo pega a culpa e lança no mar do esquecimento. E nunca mais aquele homem vai ser acusado por aquilo que o oprimia, por aquilo que o atingia. Aqui nós estamos visualizando muitas pessoas que foram alcançadas pelo perdão de Cristo. Meus amados, quem é perdoado canta. Quem é perdoado adora. Quem é perdoado vive. Quem é perdoado tem alegria, prazer de viver. Quem é perdoado sorri com mais satisfação. Quem é perdoado anda de cabeça erguida. Quem é perdoado olha no olho da pessoa, olha no olho do outro. Quem é perdoado aperta a mão com alegria. Quem é perdoado tem o prazer de abraçar, de confraternizar. Quem é perdoado tem a alegria de estar na presença de Deus. Quem é perdoado tem a visão do céu. Quem é perdoado tem a convicção de que quando Jesus voltar, ele irá subir para a eternidade. O perdoado vive diferente. O perdoado tem a vida diferente. O perdoado tem expressões diferentes. O perdoado tem o seu semblante diferente. Se você é perdoado, levante a sua mão, meu irmão, e tenha liberdade de adorar o Senhor Jesus e glorificar a Ele. Louvado seja Deus. Queridos, ainda ontem nós mencionávamos isto, ali no trabalho, no encontro dos varões. Quando eu olho para o Gadareno, ele era um homem prisioneiro dentro do seu próprio corpo. Ele era um homem que vivia debaixo da prisão, dentro dele mesmo. Não tinha qualquer tipo de ação. Não podia reagir. Não tinha liberdade de pensar o que ele gostaria de pensar. Não tinha liberdade de viver. Aquilo não incomodava a sociedade da época. Mas o estado daquele homem incomoda Jesus. Jesus, ele atravessa o rio. Atravessa o mar. E Jesus, ele foi ao encontro daquele homem. Aquele homem andava literalmente nu. Para a sociedade ele não valia absolutamente nada. Mas o que eu acho mais interessante é que o homem, ele foi trabalhado pelas mãos de Deus. O homem, ele é a expressão maior de Deus. Ele é a coroa da criatividade de Deus. Talvez a sociedade olhe para determinadas pessoas e não as valoriza. Mas quando eu olho para a Bíblia, eu vejo o valor que o homem tem. Porque a Bíblia diz que uma alma, não importa o seu status, não importa a sua posição social, não importa o seu QI, a sua inteligência, a Bíblia diz que uma alma, ela vale mais do que o mundo inteiro. Simplesmente uma alma. Se você tem uma alma aí dentro de você, meu irmão, olha, você vale mais do que o mundo inteiro. Você é importante para Deus. Agora, Jesus, ele foi atrás daquela alma. E o que ele fez? Ele expulsou aqueles demônios que estavam naquele homem. E de repente o homem, ele olhou para ele mesmo. Ele começou a olhar para ele. E ele percebeu que agora ele estava livre. Ele estava livre. Ele de imediato procurou se vestir. E de repente ele olha para Jesus. E começou a adorá-lo. Começou a adorar o Senhor Jesus. Os livres adoram. E aquele homem começou a glorificar a Deus. Saltitar de alegria na presença de Deus. O homem livre. E nesta noite eu creio que há uma preocupação do Senhor Jesus em derramar perdão aqui. Eu creio que há uma preocupação do Senhor Jesus em perdoar vidas. Queridos, olha, eu vou lhe dizer uma coisa. Quando ainda jovem, minha mãe, num desespero tremendo ali em São Paulo,
Nós estávamos vivendo um momento muito difícil. Eu ainda garoto. E minha mãe, ela desesperada, ela ouvia alguém dizer que se ela fosse para o fundo do quintal, se ela fosse até o fundo do quintal e chegasse ali, ela chamasse os enxus, chamasse esse povo todo, essa turma, ela ficaria livre, enfim, ia ficar feliz, essa coisa toda. Minha mãe desempregada, eu filho único, aquela situação, e eu ainda garoto. E minha mãe, ela atendeu aqui no desespero. O homem no desespero, ele faz muitas coisas. E ela no desespero, ela foi até o fundo do quintal. E ali a nossa vida, em vez de melhorar, degringolou. Aí a situação piorou terrivelmente. A nossa mente ficou prisioneira. Ficamos sem ação. Passamos necessidade ali. Até que um dia minha mãe tomou uma decisão, ela ir para uma igreja. Nós nunca tínhamos entrado numa igreja evangélica. E nós entramos naquela igreja. Me lembra até o título, Igreja do Deus Vivo. Nós entramos naquela igreja. E quando nós chegamos lá, era uma senhora, uma pastora que estava presidindo o culto. E aquela pastora olhou para minha mãe e disse: olha, Deus, Ele vai mudar a sua vida. Deus, Ele vai trazer uma mudança na sua vida. Eu fiquei olhando para aquilo sem entender nada, mas eu saí da igreja dizendo assim comigo mesmo: Deus, Ele vai mudar a nossa vida. Deus, Ele vai mudar a nossa vida. Queridos, passou-se um tempo. De repente, eu me entreguei para Jesus. Me entreguei para Jesus. Sem entender o que estava fazendo. Ouvi o apelo e me entreguei para Jesus. A partir dali, realmente a coisa mudou. Realmente a coisa mudou. Meus irmãos, olha, eu não sabia o que era cantar. Fui cantar no coral da igreja de Itaberaba. Que coisa gostosa, nunca tinha experimentado aquilo. E nós começamos a adorar a Deus. Deus me batiza com... na primeira vigília que eu fui participar, primeira vigília, Deus me batizou com o Espírito Santo. Uma experiência tremenda. Comecei, a única coisa que eu sabia orar, a minha oração era a seguinte: glória a Deus, glória a Jesus, glória a Jesus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Jesus, glória a Jesus, glória a Deus. Era a minha oração. E tinha um irmão do meu lado assim, e esse irmão do meu lado, ele orava, tinha tantas palavras bonitas, e eu fiquei do lado dele e comecei a ficar com vergonha. E comecei a orar, glória a Deus, glória a Jesus. Comecei a orar baixinho para ele não escutar, porque eu estava com vergonha dele. E de repente o Espírito Santo começou a cutucar, dizer assim: dá glória a Deus mais alto, glorifica com mais força. E de repente, glória a Deus e glória a Jesus. De repente a língua enrolou, em vez de falar glória a Deus, começou a falar em língua estranha. E fazem 38 anos que eu estou falando língua estranha, para a glória do Todo-Poderoso. Deus, Ele vai mudar a sua vida. O perdão de Deus é poderoso para te alcançar. Deus é poderoso para te visitar nesta noite. Você não pode ficar refém da sua consciência culpada. Você não pode ficar refém da sua consciência que todo dia lhe atormenta e lhe tira o sono. Deus é poderoso para transmitir paz ao seu coração, porque a Bíblia afirma categoricamente que Ele é o Pai da eternidade, Ele é o príncipe da paz. Ele vai transmitir paz para o seu espírito, paz para a sua alma, paz para o seu coração. Se você resolver e tiver coragem de entregar a sua vida para Jesus, Ele vai ter coragem de abençoar você e transformar a sua vida poderosamente. Se coloque de pé, por favor. Louvado seja Deus. Os homens querem mudança em sua vida. O único que tem poder para mudar o homem é Jesus. Jesus, Ele modifica, Ele muda o homem. Jesus, Ele liberta o homem.
E nesta noite ele está com um desejo profundo de derramar perdão e libertação. Nesta noite ele quer fazer mudanças profundas na sua vida. Eu pergunto, onde está a primeira pessoa para Jesus? Onde está a primeira vida para Jesus? Jesus está aqui para te perdoar, para libertar você. Eu lhe convido para tomar esta decisão. Venha para Jesus nesta noite. Saia do seu lugar. Permita que o Espírito Santo trabalhe no seu coração. Venha para Jesus. Eu entendo que a coisa mais difícil na vida é tomar decisão. Para tomar decisão, muitas vezes nós pensamos, titubeamos. Será que devo ou não devo? Mas são as decisões que nos fazem crescer. São as decisões que trazem mudanças espirituais, corporais. São as mudanças que mudam comportamento. São as decisões que mudam comportamentos. E nesta noite, Jesus, Ele quer salvar você. Onde você está, meu amigo? Onde você está, minha amiga? Venha. Venha para Jesus. Saia do seu lugar e venha para Jesus. Talvez você esteja aí na galeria. Venha para Jesus. Jesus está te esperando. Ele quer salvar você. Venha, amiga. Venha, amigo. Venha para Jesus nesta noite. Venha. Jesus está aqui para derramar perdão no seu coração. Venha. Deus abençoe. Deus abençoe esses dois rapazes. Deus abençoe. Venha para Jesus. Saia do seu lugar, o Espírito Santo te convida. O Espírito Santo chama você. Venha. Não deixe que a sua consciência seja o lugar de culpa. Mas permita, Deus abençoe esses dois rapazes. Mas permita que o seu coração seja o lugar de paz. Deus abençoe este casal. Deus abençoe. Venha para Jesus. Deus abençoe esses jovens. Deus abençoe vocês. Venha. O Espírito Santo te convida a você. O Espírito Santo, Ele chama você. Venha. Deus abençoe este moço. Deus abençoe. O perdão é algo profundo, é algo extraordinário. Perdão, ele lava a alma do homem, purifica o homem. Perdão de Deus é soberano, ele é maravilhoso. Há mais vida para Jesus? Há mais alma para Jesus? O Espírito Santo está convidando você, está chamando você. Saia do seu lugar e venha para Jesus. Permita que nesta noite Jesus, ele vai pousar da tua casa. Permita que nesta noite Jesus entre poderosamente na sua vida. Deus abençoe este moço. Deus abençoe. Há mais vida para Jesus? Mais alma para Jesus? Venha. Eu estou insistindo porque a Bíblia diz que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Há mais alguém para Jesus? Se não houver, que Deus lhe abençoe. Deus abençoe. Muito obrigado, pastor. Que bom que algumas pessoas entenderam a mensagem.